questão não é entender quem está certo, se é Aristóteles, se é Oscar Wilde, se é Antônio Cândido, mas é um ponto de vista. Entender que são, né, discussões e abordagens que vão ter ali o seu conjunto, né, as suas caixinhas de ferramentas, as suas construções e os seus elementos todos a partir disso da verossimilhança. Então, a obra, tanto do Aristóteles, do Oscar Wilde, né, que vão escrever, né, obras narrativas de fato, elas vão ser extremamente verossímeis. E verossímeis com esse ponto de vista. Né? Então, vai fazer sentido, vai ter coesão e coerência interna e vai, né, trazer esse ponto de vista, essa perspectiva de reflexão. E aí, assim, né, acho que alguns elementos que o Robert Scholar ele menciona. Né? Como que eu vou bater o olho numa obra e detectar se ela é utópica ou não? Primeira coisa, uma obra utópica, ela é centrada em humanos, ela é muito antropocêntrica. Revolução dos Bichos, já esquece, não vai ser utópica, né? Centrada em animais. Então, os protagonistas, eles vão ser humanos. Pode ser que tenha seres, pode ser que tenha animais, etc., mas isso é muito mais ali secundário e muito mais pano de fundo. A questão é trazer os humanos. Podem ser que sejam humanos esquisitos, meio robóticos, com coisas acopladas ao corpo e tal, mas é o foco na centralidade humana. Outra coisa importante, não vai haver uma solução divina nas sociedades utópicas e nas narrativas utópicas. Né? Então, o ideal aqui, o que vai ser considerado, né, a ser almejado, nunca vai vir dos céus. Né, sempre vai ser dessa construção desses seres humanos nessa determinada sociedade. E é uma obra que ela especula. E se? Né, então, e se houvesse uma sociedade só de mulheres? E se houvesse uma sociedade sem fome? E se houvesse uma sociedade sem, né, sei lá, sem máquinas, que todo mundo morasse na natureza? Sempre vai ter esse convite de especular. E se tal coisa acontecesse, aí o universo utópico funciona, né, para elaborar essas questões todas. Outra coisa importante. Uma obra utópica, ela vai dizer o seguinte: a sociedade não existente é melhor. Óbvio, ela não existe. Então, ela vai funcionar no mundo das ideias e isso vai ser ideal. Não perpassa as contradições e os problemas do mundo material. É um exercício de imaginação. Né? Justamente por ser um exercício de imaginação, faz com que a gente caminhe, faz com que a gente se movimente rumo a esse exercício de imaginação. Então, por exemplo, né, se eu imagino que uma sociedade ideal, uma São Paulo ideal em 3022, é uma sociedade democrática, em que ninguém está desempregado e que existe, né, comida e saúde para todo mundo, significa que o mundo em que isso está sendo pensado não passa por essas questões todas. E aí sim eu consigo. E se não houvesse moradores de rua em São Paulo em 3022? E aí, a partir desse exercício de reflexão, aí é que entra no movimento, né? A obra é fruto do seu contexto e ela ajuda a pôr em movimento as coisas. Eu olho para essa especulação, esse exercício imaginativo e penso, caramba, o que a gente precisa fazer, então, para que não tenha moradores de rua em São Paulo daqui 1000 anos? Política pública, enfim, né? Então, isso traz de volta nós como leitores e a sociedade que recebe essa obra. Isso demora, né, 100, 200 anos para absorver essas questões todas, para tentar colocar isso no movimento, né, de praxis. Então, a praxis ela é alimentada pela teoria, a teoria alimenta a praxis, né, como bem dizia o Paulo Freire. Outra coisa, né, item do nosso checklist aí da obra utópica, a questão das regras, né? As regras vão ser extremamente rígidas porque não dá para confiar nesses indivíduos. Sempre vai ter um lapso, sempre vai ter um desvio de comportamento. A sociedade coletiva ela é ideal, mas o indivíduo ele tem seus problemas. O indivíduo ele vai ter... Porque a base narrativa é o conflito. E o conflito ele se resume, né, no núcleo principal, que é a subjetividade, essa reflexão, né, isso que a gente estava falando, de observar o núcleo, né, de onde que isso está sendo visto. E vocês vão ver que é muito curioso.
utópico, ideal, lindo, maravilhoso, com questões de repressão absurdas. Essa ideia das regras rígidas, não se pode fazer 1 milhão de coisas na sociedade utópica. Você não pode transitar de um lugar para o outro, você não pode mudar de classe social, você não pode fazer tais coisas. Na distópica também. A diferença é que a repressão na distopia, ela é focada, ela é voltada para a destruição total e absoluta. A repressão na utopia é para pôr a ordem. Que ordem é essa? Quem está ditando essa ordem? Aí é que, né, são os dois lados, né, a árvore e a bomba atômica. Faz sentido? Querem comentar alguma coisa? Quanto mais liberdade, menos segurança. Exatamente. Isso da liberdade, né, é um conceito muito bom para a gente detectar da onde que está vindo o posicionamento. Se é uma liberdade que emancipa o indivíduo, geralmente é de uma ordem muito conservadora. Se é uma liberdade que emancipa a coletividade, geralmente é de uma ordem mais progressista, né? Então, dependendo do foco, discute-se liberdade em todos os lados, né? A questão é como que essa liberdade vai ser pensada, como que ela vai ser organizada, né? Enfim. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. A história tem que ser no final, que leva esse meio de volta. Mesmo que no meio tenha algumas ações que sejam contra os valores atuais, meio até distópicas, mesmo assim continua sendo uma utopia? Sim. Porque a ideia é imaginar e se desse certo tal e tal coisa. Mesmo que para chegar lá se faça um monte de coisa que a gente não aceitaria hoje. Aí é que tá. Que a gente vai ver no Thomas More semana que vem, que é extremamente complexo, porque são os valores do século XVI. E a gente vê que os valores do século XVI tem muita coisa que a gente ainda reforça como bom e muita coisa que já não faz mais sentido. Todavia, é imaginar o ideal. Fazer esse puxo, né, esse gancho para imaginar o que seria ideal, dadas aquelas condições ali. Exatamente isso. Não importa como, exatamente. Outra coisa importante, né? É necessário a verossimilhança. Porque se eu vou colocar esses elementos todos, uma ilha remota, etc. e tal, mas como que chegou na ilha? Pega-se um barco. Então, tem todos alguns aspectos que parecem pequenos e que parecem bobos, mas que eles vão construindo o sentido. Essas obras elas vão ficando verossímeis. É muito curioso perceber, né? É preciso ter a referência. Para eu saber que aquilo não é um cachimbo, eu preciso saber o que é o cachimbo. Então, nessas obras utópicas, o começo da ambientação, ele é muito colado com a realidade. Os comportamentos, os nomes das coisas, as roupas, enfim, às vezes os nomes dos personagens, eles são muito próximos e aí vai dando passinhos. Vai se distanciando, é uma jornada, vai de um lugar para o outro, aí chega naquele lugar distante, aí tem nomes esquisitos, personagens esquisitos com outras roupas, e aí o contraste do início para o meio que vai, né, dando essas camadas todas em que a verossimilhança ela vai ficando mais descolada do real, mas ela continua coesa, ela continua, né, fazendo sentido interno. Então, assim, para quem analisa literatura e o texto, é muito, por exemplo, os adjetivos, os advérbios, a descrição de objetos e ferramentas que as pessoas usam, né? Como que os lugares eles estão organizados, né? Como que essas cidades utópicas, mesmo sendo, né, com máquinas, transportes mirabolantes, etc. e tal, são cidades. A organização é a partir do núcleo familiar. Então, a gente tem a referência da família, né? Mesmo que seja um outro tipo de configuração, quando você vai puxando, tem algumas características ali basilares, né? E aí, para fazer essa virada, para dar essa mudança, né, de referencial, que é, né, isso no Thomas More aparece de um jeito muito brilhante, a gente percebe a sátira acontecendo. O que isso significa? A sátira, ela vai ser uma ferramenta em que eu preciso entender o que está sendo ridicularizado, o que está sendo ironizado. Às vezes é a sátira, né, de cunho humorístico, né, que a gente vê em esquetes hoje, por exemplo. Às vezes é a sátira do Chaplin. Quando a gente vê o Chaplin, né, no Grande Ditador,
tem lá um X no ombro dele, um bigode e um certo gesto. Eu entendo quem é aquela figura, que ele está representando Hitler, porque ele está satirizando a partir desses elementos. Uma vez eu lembro que eu dava aula para crianças e estava passando, né? Enfim, estava assistindo um vídeo, etc. Nossa, mas o que é esse bonequinho do bigode? Se você não tem um referencial de quem é o Hitler, passou batido. Você não pega a sátira em funcionamento. Às vezes cômica, às vezes uma sátira mais política, né? A sátira ela vai ser uma questão que aparece tanto na utopia quanto na distopia. Pegar essas referências para daí fazer a virada, né? Por uma ilha distante, etc. e tal. Opa, mas é uma ilha só de mulheres. Opa, é uma ilha que tem nome de figuras ali do século XVI. E aí as coisas vão começar, as chavinhas vão começando a virar. Mas geralmente no começo tem essa, né? Tudo muito familiar e aí as coisas vão se distanciando, as coisas vão ficando mais complexas. Faz sentido? Querem comentar alguma coisa? Aí vamos ver. Então, a gente viu questões de estrutura, né? Um checklist de assim, a estrutura narrativa, né? Os pilares que vão compor uma narrativa utópica. Agora, os assuntos. Vão ter assuntos, né? Os motes narrativos que vão ser mais recorrentes na utopia do que na distopia, do que no romance de detetive, do que no terror, do que no gótico, enfim, né? Aqui pensando mesmo o gênero narrativo como um espaço, né? Que elabora esses assuntos todos. Então, é uma questão muito mais de conteúdo do que de forma. Primeiro, né, essa ideia da projeção. Na utopia é a projeção de espaço, na distopia, geralmente, a projeção no tempo. Às vezes, a utopia tem também uma projeção num ano esquisito, né? Porque aí só assim, principalmente utopias com a questão tecnológica, né? De um avanço tecnológico grande, então põe lá no ano de 10.000 e qualquer coisa, né? Para justamente causar essa ideia de que isso aqui não existe, isso aqui é uma projeção. E aí é muito curioso que nas obras utópicas não importa mostrar como que a nossa sociedade virou a sociedade utópica. A sociedade utópica está posta e a gente que se vire para entender como que ela funciona. Às vezes o próprio personagem não sabe e a gente vai aprendendo junto com o personagem. Às vezes o personagem já sabe e aí é muito... Quem joga videogame, aparece tipo, uma figura que vem e explica, olha, isso aqui é o mercado, que tem a moeda, não sei o quê, bem RPG, assim. Então, às vezes, a gente descobre por pistas que o personagem vai tendo, lê um livro, tem contato com alguma coisa e fala, então é assim que funciona. Ou tem um conjunto de regras, tem um mapa no começo, muito comum ter mapas, né, nessas obras aqui, para justamente mostrar como que essa sociedade está posta. E a grande questão aqui de conteúdo, né, de mote narrativo, é o desejo do utopista, né? Então, o que vai significar, o que eu desejo colocar como o ideal, né? Muito, muito comum, claramente não é o padrão, mas é muito recorrente esse distanciamento entre a sociedade europeia e a ilha distante. Principalmente aqui com Thomas More, porque a questão das navegações era muito latente, né? Então, o desconhecido de uma ilha que pouca gente sabe chegar, pouca gente sabe o caminho, só alguns ali têm acesso de como que essa ilha funciona, isso já traz um fascínio, já vai ser um conteúdo ali, né, que é impossível de reproduzir essa ilha na nossa sociedade. Eu tenho que ir até ela para ver como ela funciona, e ela funciona meio que uma redoma perfeita, né, com as suas próprias condições. Então, essa projeção, esse distanciamento também perpassa a questão do conteúdo, né? Eu não preciso explicar como aconteceu, ele está lá, ele existe, ele está posto. E aí, no iluminismo, né, que a gente viu a questão do antropocentrismo, né, e tudo mais, tem, por exemplo, essas 3 obras, né, no século XVIII que vão pensar, né, alguns aspectos utópicos, né? O Daniel Defoe com Robinson Crusoe, então essa questão da distância, da ilha, o contraste do selvagem com o civilizado, olha o conflito aí sendo posto, né? Quem vai ser considerado selvagem? Como que o selvagem é descrito? Como que o civilizado é descrito, né?
O Jonathan Swift também, né? Viagens de Gulliver, especulação utópica e anti-utópica, né? Então ele vai um pouco brincar com isso, o que é o ideal, o que não vai ser o ideal, né? O Orwell vai ser um grande leitor de Swift e tem muitos elementos dessa sátira, né? De pegar essas referências e colocar no texto, e se você tem a referência, você entende a sátira, se você não tem a referência, você não entende a sátira. O Voltaire também, né, na França, ele vai ter o Cândido ou o otimismo, né? Então, a questão da projeção do o bom lugar está aqui posto na valoração, o otimismo como uma questão, né, a ser vista como positiva. Vamos analisar uns trechinhos, olha que curioso, né? Um trechinho do Robinson Crusoe. Minha ilha estava agora bastante povoada, e eu me considerava muito rico em súditos. E era uma reflexão alegre que muitas vezes eu fazia, como eu de fato parecia um rei. Em primeiro lugar, toda a terra era de minha propriedade, de modo que eu tinha sobre ela um direito inquestionável de domínio. Segundo, meu povo era perfeitamente submisso. Eu era senhor e juiz absoluto. Todos deviam as vidas a mim e por mim se dispunham a sacrificá-las se preciso fosse. Poxa, eu também queria, né? É isso. Então vejam como que é muito recorrente a narrativa em primeira pessoa, porque isso está preso ao ponto de vista desse personagem. Eu não tenho um narrador em terceira pessoa em câmera que sabe o que o dominado pensa e o que o dominador pensa. Não, eu condiciono isso à visão do dominado, para eu prender essa janelinha aqui que eu vou abrir que vai me dar acesso a esse mundo, né? Para detectar isso, né, é muito interessante ver a conjugação verbal. A conjugação verbal vai me dizer que tipo de narrador que é. Verbos conjugados em primeira pessoa vão me dizer que é um narrador em primeira pessoa. Verbos conjugados em terceira pessoa, ele fez, ele pensou, ele foi. Aí a gente tem um narrador em terceira pessoa. E aí vejam como que, né, esses elementos todos que a gente viu, está posto. Eu parecia um rei. Olha o núcleo, a monarquia. Então pode ser toda uma questão distinta, elementos estranhos, etc., mas o cerne estatal de governo é a monarquia. Se eu sei como a monarquia funciona, eu entendo o Robinson Crusoe. Quem sabe daqui 10 mil anos alguém leia Robinson Crusoe e fala, monarquia? Quê? Como assim? Né? Então vai muito de ter esse movimento, a sociedade e a arte e a sociedade. Um trechinho do Viagens de Gulliver, que tem isso também, do deslocamento, né? Conveio em que, se houvesse um país em que os iarros fossem os únicos animais racionais, era justo que eles fossem os senhores, visto como o raciocínio deve ser superior à força. Olha aí o apelo para a racionalidade. E existia, de fato, alguma diferença entre os iarros do pátio e eu. Era mais limpo e não tão feio como eles. Olha a valoração, né? Com relação, porém, a vantagens sólidas, os julgava superiores a mim. Ah, como você é bonzinho, né? Notara que todos os animais do seu país tinham um natural horror aos iarros, dos quais fugiam, de maneira que, supondo que nós, no nosso país, havíamos recebido da natureza o dom do raciocínio. E olha como voltar o tempo todo para o meu referencial. No nosso país é assim. No nosso país, nós recebemos o dom do raciocínio. Não via como, com ele, podíamos curar essa intuitiva antipatia que todos os animais têm pelos de nossa espécie. E, por conseguinte, como podemos tirar deles algum empréstimo. Então, tem esse embate, eu versus o outro, e eu julgo o outro como inferior, porque eu recebi o dom do raciocínio, eu sou superior, e eu vejo como que os animais tratam de uma maneira, né, estranha. Esse elemento, essa outra figura em que, né, esse selvagem, esse iarro, né? Então, vejam, também, novamente, em primeira pessoa, o meu ponto de vista. E aí, trazendo até para a primeira pessoa do plural, o nosso país. E aí ele insere toda uma sociedade que reforça e que ressalta esse ponto de vista, né, do raciocínio que vem como uma de cima para baixo, perdão, uma iluminação que acomete apenas esses escolhidos aí, né? Enfim. E por último, algumas obras contemporâneas, né, utópicas. A gente vai ter o próprio Cortázar, né? Tem um quadrinho, né? Que, enfim, vai ter uma adaptação depois. E olha que interessante, né? Fantomas contra los vampiros multinacionais. Aí a questão, né? 1975, auge do neoliberalismo, né? Então faz muito sentido pensar, né? Essa questão das multinacionais.
E é a partir do problema, né, dessas multinacionais defender a ideia de uma utopia, de um mundo, né, ideal. Tem uma autora também dessa época, né, a Marge Pierce, que ela vai escrever sob o ponto de vista feminino. Né? Então, a gente vai ter algumas protagonistas femininas pensando, né, e sendo retratadas, né, a partir disso. Eu não sei se está traduzida essa obra, que é o Woman on the Edge of Time, né, a Mulher à Beira do Tempo, né, de 1976, que vai ser classificado como uma utopia feminista. E aí, 76, neoliberalismo também, e aí traz essa perspectiva, né, segunda onda do feminismo, né, a questão dos direitos reprodutivos, né, e tudo mais. E a gente vai ter uma figura extremamente complexa, que é um neoconservador, que é o Fukuyama, que vai falar do negócio do fim da história, enfim, uma figura extremamente bizarra e esquisita, que ele vai falar sobre o fim da história, o último homem, né? Democracia liberal ocidental seria o ponto final da evolução e a forma final de governo humano. Ou seja, acabou aqui, a partir disso não existe mais história. Então, o que a gente está vivendo é o quê? Né? Não, muito pelo contrário, a história ela continua. Né? Então, é muito interessante ver como a gente tem pontos de vista progressistas e conservadores. A utopia continua sendo uma maneira de extrapolar isso, de imaginar e ser. A questão é de onde que isso está saindo. Eu estou emancipando o indivíduo ou eu estou emancipando a coletividade? Eu estou declarando o fim de alguns ou eu estou trazendo isso para um movimento maior? E aí a gente vai ter todo tipo, né, de perspectiva, cada autor com as suas questões, né, mais complexas de serem observadas e tudo mais. Tranquilo, gente? Beleza? E aí a própria Marge Pierce, né, um trechinho do Woman on the Edge of Time, é uma tradução, como eu não encontrei uma tradução publicada, eu fiz essa tradução bem caseira, então, enfim, né. Ela fala o seguinte: queremos que não haja mais a possibilidade de existir o racismo, mas não queremos um caldeirão em que todos acabam cozidos. Queremos diversidade, pois tudo aquilo que é estranho, e o termo é strangeness, daria para traduzir isso de outra forma, reproduz uma riqueza. Então, olha que interessante, né? O mote aqui, o tópico, é pensar, e se não existisse mais racismo? Para não existir mais racismo, é importante valorizar a diversidade, mas não a diversidade em que um vai ser estranho ao outro, mas em que vai haver uma existência harmônica do estranho e do diferente. O estranho ele não vai causar opressão, ele vai causar riqueza. Ele vai, né, trazer outra maneira de conviver. Então, é exatamente um exercício de imaginar, né, para não existir racismo, o que a gente precisa fazer, então? O que é racismo dentro de uma determinada sociedade, dentro de um determinado ponto de vista, e aí o que pode ser feito para, né, que isso seja alcançado e tudo mais. Tranquilo. Aí a gente entra na parte que, né, enfim, a gente viu a estrutura, a forma da obra utópica, os conteúdos, os motes narrativos, e como que a partir disso a gente vai começar a ver, principalmente nos exemplos que a gente vai mergulhar a fundo de fato, né, na semana que vem, como que isso traz um determinado ponto de vista de valor e um ponto de vista de valor hegemônico, né? Principalmente quando a gente for analisar o filme da Disney, do Tomorrowland, é maravilhoso, porque é Hollywood, é George Clooney, é um negócio voando, é sensacional. Pode parecer simplista, pode parecer sorrateiro, mas é a hegemonia operando o tempo todo, né? Então é muito interessante a gente saber transitar entre essas obras todas um pouco, né, tidas como alta, depois construídas como popular e tudo mais, mas esse conjunto todo de valores bombardeando a gente constantemente, né? E acho que uma coisa que espero, né, que a gente consiga elaborar juntos, né, aqui no curso detectei um valor, um ponto de vista aqui, o que isso significa? Que personagem é esse? O que está acontecendo, né? E aí o conceito de hegemonia, né, enfim, ele tem a ver com um conjunto de
valores que eles dão a ideia, eles dão a ilusão de que sempre foi assim, sempre vai ser assim. Mas isso é imposto. E isso tem a ver com dominação. Por isso que o que a gente vai ver lá no Thomas More, em 1500 e bolinha, ainda repercute em 2022. Porque é o reforço dessa dominação, a imposição desses valores constantemente. Se é uma dominação, se é uma imposição, isso pressupõe uma hierarquia. Algumas figuras que ocupam um determinado espaço de liderança, de elite, de hegemonia, e uma grande maioria que vai ser dominada, que vai ser, que esses valores vão ser impostos por questões materiais diversas. Uma imposição de ordem econômica, de ordem social, de ordem política, de ordem moral. Então, esse consentimento ele está implícito. E aí é muito bizarro perceber, enfim, quando a gente for ver a questão da distopia, tem um texto do Mark Fisher, o realismo capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E até hoje a gente está operando nessa ótica de que é mais fácil construir alguns tipos de sociedade, mesmo que ideais e perfeitas, mas que ainda reproduzem alguns valores hegemônicos que não são de hoje. Mas a ilusão é de que não tem escapatória, sempre vai ser assim. Tanto para o perfeito ideal e a destruição total e absoluta não vai ter escapatória, a gente nunca vai conseguir sair disso. Não, vamos. Então, acho que é muito a gente começar a perceber que são valores que são postos como superiores, que são colocados e eles são reforçados como é isso aqui que a gente tem que defender. Como que isso acontece? Obviamente, eu, como uma marxista, vou trazer o velho Marx aqui para me ajudar a dizer isso. Lá na ideologia alemã, o Marx e o Engels vão dizer o seguinte, quem detém os meios de produção detém a capacidade da produção espiritual. Ou seja, quem é o dono, quem tem o recurso material para organizar a cultura, a arte, a imprensa, o Estado, vai ter poder de dizer, é assim que as coisas operam. Funk não é arte. Não, piada, meme, não, isso aqui não deve ser estudado na academia. Quadrinho, mulher escrevendo coisa, não, isso aqui não vai entrar. Porque eu tenho um recurso material de dizer, isso vai ser publicado, isso não vai ser publicado, isso vai ser lido, isso vai ser conversado, isso não vai circular na mídia, isso não vai circular nessas instituições todas. Então, é muito interessante perceber como que até hoje a gente almeja valores utópicos que eu não sei se faz mais sentido. Mas tem muito a ver com o tipo de estrutura social que a gente está organizado ainda. Não sei se faz sentido. Isso ficou muito abstrato. Querem comentar alguma coisa? É tão subliminar que a gente não percebe. Exato. A ideia é essa, a ideia é não perceber. Exatamente. Essa é a estratégia. A gente não perceber como que isso é construído. Ainda mais no momento que a gente está agora, quando a gente lê as coisas na mídia. A mídia vai ser um espaço de disputa de poder gigantesco. Identificar fake news, identificar se o que a gente recebe no celular é verdadeiro mesmo, a fonte. É um exercício gigantesco. E aí isso se alastra como uma fogueira. É exatamente o que você falou, é muito subliminar. Então, não só a literatura, não só as obras aqui, cinema, etc., mas a cultura como um sentido amplo, que vai abarcar, que vai envolver essas questões todas. E aí, quais são esses valores hegemônicos, afinal de contas? Não é mesmo? Para chover no molhado. Colonialismo, imposição de valores europeus, colonização, exploração de recursos. Então, a ideia de que eu preciso chegar num lugar e pilhar esse lugar. Explorar até o fim. Não existe uma outra maneira de... A ilusão, de que não existe. Isso é imposto. Que não existe uma outra maneira de extrair recursos da natureza. É sempre pela exploração de recursos humanos e recursos naturais. E aí estamos no caos ambiental que estamos. Outro valor hegemônico fundamental, o patriarcado. O homem como o centro, o pai como o chefe de família. Então, o homem vai deter o poder. O núcleo familiar, ele parte